Olá, vamos seguindo aqui então a finalização do parágrafo terceiro dessa obra maravilhosa de Samuel Hahnemann, Exposição da Doutrina Homeopática, o Organon da Arte de Curar. Essa preciosidade, essa joia da filosofia médica, da deontologia médica, da anamnese e da semiologia homeopática, o que faz engrandecer a nossa medicina e que dá esperança, então, para que a gente um dia aperfeiçoe o que é ser médico, né? Então, retomando, né, o que ele vem falando no parágrafo terceiro, né, que a intenção do médico para que ela seja executada, né, que é tratar o seu paciente da melhor forma possível, tem que seguir alguns passos que não são muitas vezes colocados de forma tão decupada quanto Hahnemann coloca. Então, ele cita, por exemplo, o que nós já vimos, né, no primeiro vídeo do parágrafo 3, que o médico deve estar atento para o que há verdadeiramente a ser curado nas doenças. Então, ele tem que fazer uma anamnese, uma observação clínica, né, uma dedicação a compreender o que está acontecendo com aquele indivíduo. Depois, ele tem que saber claramente o que é curativo dos medicamentos, porque ele tem que ter o conhecimento da terapêutica, que é, vamos dizer assim, a arma que a gente vai usar, né, para que o organismo se reorganize e processe a sua cura, a sua transformação no sentido de harmonia, de saúde. Se isso se estabeleceu, então aí entra a arte médica, que é a continuidade agora desse vídeo, que é adaptar tanto o que é curativo nos medicamentos ao que é a necessidade daquele indivíduo. Então, é considerar aquilo que indubitavelmente deve ser tratado e curado no paciente. Então, isso não é simples e é um pouco o que vamos conversar hoje. Meu nome é Walter Sem Canosa, sou médico homeopata, sou cofundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano e vamos então aqui retomar e finalizar o parágrafo 3 do Organon para que a gente possa dar sequência, né? Um conjunto, esse trabalho do Hahnemann em forma de um Organon significa que a gente pode ler os parágrafos individualmente e eles vão se somando a que ao final a gente tenha uma visão total do que é a medicina homeopática. Então aí temos uma longa jornada, mas que a gente não vai fraquejar, vamos devagarinho, né? Parágrafo a parágrafo, e é mais para a gente abrir as discussões e colocar à tona os temas importantes para a homeopatia, do que querer ter a pretensão de fazer uma conclusão de alguma coisa num período tão curto como é esse vídeo. Então, é, esse casamento entre o que deve ser curado no paciente, o conhecimento da doença, e que medicamento é mais apropriado, que é o conhecimento do medicamento, passa por conhecermos o modo de ação do remédio, do medicamento mais indicado, a sua exata maneira de preparação, a quantidade certa, o período apropriado de repetição. Então, só em relação à medicação, à terapêutica, já vai uma arte e um conhecimento médico muito profundo. É muito diferente do que é hoje, que os medicamentos têm nova fantasia e vêm com dosagens pré-estabelecidas pela indústria farmacêutica, e o médico não consegue acertar a dose correta, não consegue, muitas vezes, é, indicar um medicamento único e puro, ele tem misturas,
né? Tem segredos da indústria farmacêutica. A medicina homeopática é totalmente aberta. O médico tem o total conhecimento das experimentações e ele pode, em qualquer lugar desse planeta aqui, usar os medicamentos que não têm um custo elevado e que você pode obter, com facilidade de uma farmácia homeopática. Então, é muito diferente a terapêutica da terapêutica, vamos dizer, comum que a gente observa, onde a gente tem que se adaptar à indústria farmacêutica e pagar os royalties, né, caríssimos, né? Então, os pacientes sabem bem, quando vão na farmácia, o quanto custa um tratamento. Então, o primeiro ponto é esse, é a gente ter clareza. Qualquer médico que pegar o caso vai saber o que foi feito, porque os medicamentos eles recebem um nome é, latinizado, que é igual em qualquer parte do planeta, e a experimentação também é aberta e todos conhecem os efeitos que aquela droga pode ocasionar no organismo humano, e você usa por princípios bem estabelecidos, que é o princípio da semelhança e a individualidade, a totalidade, né? Que nos leva a dar um medicamento único. Então a gente pode seguir o efeito daquele medicamento. Então Hahnemann coloca que tudo isso, né, acertar essa dose, essa parte artística da homeopatia, é que vai levar a um estabelecimento de uma terapêutica correta para aquele caso de doença, aquele caso específico. Então a gente vai ter um medicamento específico para um paciente específico. E finalmente ele coloca aqui, muito bem, né, estabelecido, se nós podemos conhecer os obstáculos ao restabelecimento da saúde de cada caso e sabemos como removê-los junto ao paciente, eu posso esperar que se estabeleça uma cura rápida e uma cura durável, né? E estaremos agindo então de maneira racional e profunda, embasados em todo um conhecimento científico que pode ser reproduzível e entendido por qualquer médico homeopata, certo? Isso é o que ele chama de um verdadeiro médico. Então, olha, a medicina não é fácil. Não só porque as doenças são muito graves, não só porque o sofrimento é difícil da gente acompanhar, né? E os pacientes precisam, mas também por ter todos esses fatores hoje externos que atrapalham o tratamento, tem uma profusão muito grande é, ligada a fatores modificadores do ambiente, principalmente a alimentação, né? Mas os hábitos de vida, a gente sabe, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, né? A qualidade do ar, a qualidade da água, o barulho, a violência, tudo isso vai exigir, né, que a gente deixe a nossa medicina também adequada àquele paciente, discutindo com ele, né, filosoficamente, como ele pode estar modificando as suas relações com a vida, com o trabalho, com a família, removendo obstáculos e deixando então que a cura se processe de uma forma mais profunda. Então, aqui vamos finalizar e deixar essa esperança de termos pelo menos uma medicina que se propõe a olhar, né, para esses elementos todos e não apenas agir de forma mecânica, baseado em diagnósticos teóricos, né, em dosagens puramente de laboratório, sem olhar aquela individualidade e sem se dedicar a ter esse trabalho. Vai ter que separar aí um tempo para escutar o paciente. Então, um abraço a todos e continuamos aqui com as nossas reflexões
sobre o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. Um abraço.